Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força e nele nós queremos celebrar a cada novo amanhecer, porque nele está a vida e dele nós dependemos em todas as coisas. Aqui em Tatuí, hoje, dia 28/7/2020, 10 horas da manhã, nós estamos com 16 graus, celebrando aí a vida por mais um dia que nós podemos acordar, respirar e experimentar da bondade do nosso Deus e do nosso Criador, celebrando a vida que está nele, está cravada e foi cravada essa vida dentro do nosso coração através do Espírito Santo e foi conquistada através daquela obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. E a Eliane já está informando que lá em Francisco Morato, 16 graus, e nós também aqui em Tatuí, nós estamos com 16 graus. Hoje precisou de uma blusa para podermos sair de casa, graças a Deus também, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bom dia, Maria, bom dia com muita alegria. Bom dia, irmã Maria José, bom dia, queridos, que bom que nós estamos aqui. Bom dia, Silvana, que é a mulher de ferro, cheia de aparamentos, né, na cabeça, que coisa, né? Bom dia, Solange, bom dia para Cibele, bom dia para Gisele, que bom que nós estamos aqui. Bom dia aí, dona Nice, a alegria do Senhor é a nossa força, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a cada dia para este momento maravilhoso da história. Bom dia ao Capão Redondo, povo abençoado, sempre com muita alegria, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. Queridos, que coisa maravilhosa que foi essa semana, esses dias, não? Quanta gente boa nós ouvimos aqui. Pastora Nilzete Flores, bom dia, irmã Neuza. Bom dia, irmã Neuza, tem que preparar aquele lanche para nós lá, hein? Tá devendo, desde aqueles negócios estranhos lá. 17 graus Capão Redondo. Obrigado, irmã Maria. Obrigado. Quanta gente boa, hein? Pastora Nilzete, pastor Edmundo, pastor Charles Pereira, pastor Eduardo Bortolossi, o pastor Marinaldo, doutor Baratio, doutor Silvio. Quanta gente preciosa aí nós ouvimos esses dias aí, que nos enriqueceram tanto, e ainda tem uma turma preciosa que vai vir compartilhar conosco aqui uma palavra de fé, de esperança, que vão trazer para nós aí essas mensagens esclarecedoras. Lembrando vocês que nosso Café com Coragem, desde o início, teve aí como objetivo aumentar a nossa imunidade psicológica, emocional e espiritual, e eu creio que todas essas informações que a gente tem recebido aqui, dentro da experiência do nosso pastor, o pastor Charles fez da igreja dele um hotel, que eu até esqueci de perguntar para ele, mas ele fez da igreja dele um hotel para os moradores de rua. Olha só, né? Pessoas do céu aí, pessoas que Deus usou tremendamente neste tempo, o pastor Ademir, então enfim, pessoas maravilhosas. Eu espero que você tenha sido enriquecido muito esses dias. Pastor Ricardo Baratio, na segunda-feira, trazendo para nós uma explanação importante da vida como um todo, né? Mas trazendo bem a questão psicológica para a nossa vida aí, um ressignificar da nossa estrutura e da nossa vida. Eu fui ricamente abençoado por essa turma esses dias, mas eu sei que ainda tem mais. Só que hoje nós vamos estar nós aqui e eu quero compartilhar com você aqui na Reconstruindo
minha identidade. Amanhã o pastor Samuel Targino também, que vai, aliás, o pastor Ricardo Barati deu uma introdução a respeito das pessoas que fazem parte da nossa jornada na reconstrução da nossa vida, do nosso eu. O pastor Samuel Targino vai se aprofundar muito mais ainda nessa questão amanhã. Então amanhã também vai ser top demais o Café Coragem com o pastor Samuel Targino. Estamos acertando um dia aqui em oração, peço a sua oração aí com o pastor Fábio, lá de Moçambique, Fábio Magalhães, ele está para entrar com a gente aqui também, não sei se é hoje, ou na sexta, ou no sábado, mas vai ser bom demais, nós podemos ouvir esse pessoal precioso. Bom dia, pastor Lenen, lá de Juliaca, como está, quantos grados aí em Juliaca? Oi, passa para nós aí. Eu queria, junto com você aqui nesta manhã, no Reconstruindo a Minha Identidade, poder ler com vocês o texto de Neemias, capítulo 1, de 1 a 4. Tá até com saudade de poder falar para vocês aqui, de poder interagir com vocês nesse tempo todo, que foi uma semana intensa aí com pessoas tão preciosas, né? Como é bom. E 4 graus lá em Juliaca, meus irmãos, 4 graus, uau! 4 graus, bom dia Ângela, bom dia Beatriz, bom dia Sônia, 17 graus, Itapetininga, já está 1 grau mais quente que aqui, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Reconstruindo minha identidade, reconstruindo a minha identidade, Neemias 1, de 1 a 4, de 1 a 4, eu quero ler com vocês esse texto tão lindo da palavra de Deus, tão enriquecedor, que nos inspira tanto, né? Neste momento de pandemia. Diz assim: Xé, pastor Edivaldo, meu amigo, pastor Edinho, Xé, Marquinhos, Xé, aqui é Xé e a Tuiubaína, Xé e Tuiubaína, pensou Edinho, 4 graus, só alegria. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém disseram os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província. Estão em grande miséria, despresos, os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Texto tão maravilhoso da porção da palavra de Deus, e nós sabemos muito bem todo o contexto de Neemias na Babilônia, Jerusalém com os muros destruídos já há um grande tempo, e de repente um dia comum, como o dia de hoje, Neemias recebe Anani, um dos seus irmãos, como ele diz no texto, e ele faz uma pergunta também simples: e aí, como é que está a Zona Leste? Como é que está o ABC? Como é que está a Zona Sul? Como é que está Itapetininga? Como é que está o povo em Tatuí? Como é que está a turma em Botucatu? Como é que está a turma aí em Santa Rosa? Pergunta muito simples. E Anani traz então uma resposta também para ele simples, dizendo assim: olha, a coisa está complicada. O desemprego chegou para a turma, estão em grande miséria, vivendo um momento de grande dificuldade. Aí ele não falou Xé, pastor Edinho, mas aí ele observa a realidade, ele olha a realidade. Sabemos que ele, nessa época, a palavra de Deus aqui
Diz que ele era o copeiro do rei, ele era alguém de grande influência, não podia ter muitos amigos para não ter problema depois, mas ele, tranquilamente acomodado, futuro garantido, diz o texto que quando ele ouviu aquilo, aquilo o incomoda, traz para ele um grande incômodo na sua vida. E diz o texto aí que ele se lamenta, que ele chora durante alguns tempos, mas ele se levanta e ele vai até a presença do rei, porque ele sentiu a dor do próximo. Por que no Café com Coragem nós projetamos de trazer alguns psicólogos, ouvir alguns líderes? O objetivo é de olharmos e ver que, apesar da nossa realidade, do momento que nós estamos enfrentando, quando nós olhamos para outras pessoas, existem pessoas que estão sofrendo e sofrendo de repente muito mais do que nós, tendo momentos muito mais difíceis que os nossos, enfrentando dias piores do que os nossos e tendo que enfrentar situações piores que as que nós estamos enfrentando no dia de hoje. E apesar de uma situação difícil, ainda assim nós temos um tempo de comodidade e de tranquilidade. Ainda assim nós temos um mantimento e o alimento dentro da nossa casa, apesar do isolamento social. Apesar de ainda nós temos recursos. Apesar de ainda estamos vivos, graças a Deus, passando muito bem, com saúde, tendo tubaína para tomar. Neemias ouve aquilo e ele toma uma decisão. E dentro dessa decisão que ele toma, olha, o chimarrão vai muito bem. Dentro dessa decisão, aliás, Ângela, quantos graus está aí em Santa Rosa, minha filha? Manda para nós aqui. Neemias toma uma decisão. Ele se levanta, ele sai do comodismo e ele vai para socorrer aqueles que estavam em sua situação muito pior do que aquele que ele estava vivendo. Ele se levanta, toma uma decisão, vai para fazer aquilo que ninguém queria fazer. Ele vai para fazer aquilo que há muito tempo estava para ser feito, só que ninguém fazia. 4 graus em Santa Rosa também, está parecendo então com Juliaca, olha aí. 4 graus em Juliaca, 4 graus lá em Santa Rosa, perto de onde tudo começou. Neemias sai da sua comodidade e ele decide fazer aquilo que para muitos era impossível. Ele decide fazer aquilo que ninguém queria fazer. Ele decide enfrentar aquilo que ninguém gostaria de enfrentar, mas com o objetivo de restaurar a dignidade e a honra do seu povo, dos seus irmãos e do próximo. Neemias não olha apenas para ele, mas ele olha para um todo. Ele olha para as pessoas. O olhar de Neemias está voltado para as pessoas. Ele tira o olhar dele e ele olha para as pessoas. Quando nós fazemos como Neemias, nós vamos estar parecidos com Jesus, porque estando lá na sua glória, estando lá no seu melhor lugar, estando assentado num alto e sublime trono, ele decide descer do seu trono e vir se ajuntar a nós para nos resgatar, para nos trazer dignidade, para nos dar honra, para nos colocar em um lugar devido. Neemias tipifica Cristo. A igreja precisa então tipificar a Cristo. E diz que Neemias então esteve orando e jejuando perante o Deus dos céus. E orando e jejuando perante o Deus dos céus, ele decide recomeçar.
e reconstruir não a sua vida, porque a sua vida estava até tranquila. Ele decide ajudar na reconstrução na vida de outros irmãos. O texto que nós demos, ele diz que ele esteve lamentando e jejuando perante o Deus dos céus em favor de outras pessoas. Estive lamentando, jejuando perante o Deus dos céus durante alguns dias, mas depois então ele toma uma decisão que não somente mudaria a sua vida, mas uma decisão que mudaria completamente a história de muitas pessoas. E diz o texto aqui então que Neemias vai conversar com o rei, toma uma decisão e ele então vai para a construção ou para a reconstrução daquilo que era a dignidade de outros. E ele faz, a primeira coisa que ele faz, ele vai fazer uma oração se identificando com o povo, uma oração de intercessão, mas se identificando com o povo. Ele diz: ah, Deus grande e temível, que guarda a aliança, que guarda a misericórdia, que guarda o pacto. E ele vai lá, clama ao Senhor, e parece que Deus coloca em Neemias a identidade da qual Deus queria que ele tivesse tomando posse. A identidade de quem realmente ele era. Um dos filhos daquele povo e daquela nação. E como sendo filho daquela nação, ele não poderia fechar os olhos para os outros. Tendo uma identidade completamente restaurada, Neemias vai para fazer aquilo que Jesus fez, que José fez para salvar os seus irmãos e que outros personagens também fizeram. Ele sai do seu comodismo, sai da sua tranquilidade e ele vai caminhando, voltando para Jerusalém. Uma jornada grande num jumentinho. Diz que ele já estabeleceu as metas para a sua vida. Ele viu aquilo que ele precisava. Ele calculou direitinho tudo aquilo que ele precisava. Porque agora ele quer restaurar a dignidade do seu povo. Ele quer trazer de novo a identidade do seu povo. E ele está restaurando a sua identidade também como pessoa, como filho de Deus, como filho de Abraão. Creio, meus queridos irmãos, que Deus nos chamou para este momento da história e que em algum momento Ele abriu os teus olhos espirituais para você entender e compreender que nós não estamos aqui por um acaso, que nós viemos com um propósito muito bem definido a este mundo e a esta terra, e foi por esse propósito que Ele nos alcançou. Temos ouvido nesses dias e vamos continuar ouvindo também que chega um momento que nós precisamos encontrar o nosso propósito, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não somos um acaso. Ainda que o pai e a mãe não projetaram, nós não somos um acaso. Deus projetou a nossa vida para este mundo. Deus projetou que nós estivéssemos aqui. Deus projetou que viéssemos a essa terra. Se o pai e a mãe não quiseram, é um fato que a gente tem como conhecimento, mas para Deus Ele não perdeu o controle de tudo isso. E Ele projetou que nós estivéssemos aqui nessa terra, neste lugar, vivendo neste momento, nesse tempo, ouvindo essas pessoas que nós ouvimos aqui ao longo de toda essa jornada, ouvindo pessoas aí do céu, pessoas de Deus compartilhando na live, porque o Café com Coragem tem justamente como objetivo de aumentar a nossa imunidade, proteger aí a nossa mente, nossas motivações, de nos levar às escolhas corretas. E a escolha correta para nós é descobrirmos qual é o propósito pelo qual nós estamos nessa terra. E o motivo pelo qual nós estamos nessa terra, que é o propósito, ele é construído de decisões e construído de escolhas. O propósito pelo qual nós estamos aqui não nasce grande, mas esse propósito vai sendo construído a cada dia. Por isso que Neemias ele traça
uma meta, traça um propósito, ele vê o que ele vai precisar. Parece que Neemias lembra também daquilo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em momentos de dificuldade, em momentos de pandemia, em momentos em que parece que a coisa está truncada, não vai, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembrar dos dias difíceis, lembrar dos momentos das adversidades que foram superados, lembrar daqueles momentos complicados que superamos e que Deus nos ajudou a superar, nos ajuda a lembrar, nos ajuda a nos fortalecer, porque aquilo, como Jeremias disse, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, então eu lembro dos dias difíceis, eu lembro dos dias das dificuldades, eu lembro dos dias do choro, das lágrimas, eu lembro de tudo isso e eu lembro que eu venci aquele momento e esse momento também vou vencer. Quando eu olho para a vida deste homem chamado Neemias, que estava preocupado com a vida dos outros, que estava olhando para o seu próximo, olhando para o seu amigo, eu aprendo 3 coisas aqui que eu gostaria de dividir com vocês nessa manhã, nesta reconstrução do meu eu, reconstrução da minha identidade. Eu quero lembrar mais uma vez que você é cristão. Cristão quer dizer pequenos cristos. E cristão é ser a extensão daquilo que Cristo veio fazer nesta terra. Se ser cristão é ser pequeno Cristo e é ser a extensão daquilo que ele fez aqui, então Jesus veio, como Neemias veio, com o olhar para o próximo. Lembramos da passagem quando Jesus fala a respeito do bom samaritano. Lembramos dessa passagem, onde o samaritano olha a necessidade do próximo. Jesus veio para olhar a necessidade do próximo, tirar os olhos dele mesmo, Neemias tirou o olho da sua comodidade. Aliás, o Senhor sacudiu Isaías para tirar os olhos da sua comodidade também. E quando ele consegue fazer isso na vida do homem e da mulher, ele começa uma nova etapa. Uma nova etapa na vida deste homem e na vida desta mulher. Que o Senhor nos encontre ao longo desses dias, ouvindo, seja psicanalistas, seja homens de Deus, sejam pessoas que têm trazido mensagem para nós e temos sido tão enriquecidos. Eu tenho sido tão grato cada vez que a gente ouve e dá vontade de ficar em vários momentos ali, até trazendo outras perguntas para aprofundar ainda mais, como ouvimos também o pastor Wilson Guimarães, e continuar ali, tá, mas sabemos que cada porção precisa nos levar às escolhas e às decisões, e assim me parece que Neemias fez, como Jesus fez e como tantos outros também fizeram. 3 coisas que eu aprendo com Neemias para a reconstrução da nossa identidade nessa manhã. Ele diz: eu preciso amar profundamente aquilo que se perdeu. Eu preciso amar profundamente aquilo que se perdeu. Para mim recuperar aquilo que eu perdi, eu preciso lembrar dos melhores dias. Eu preciso lembrar dos dias que foram vencidos. Eu preciso lembrar dos dias de recuperação. Eu preciso me reanimar no Senhor. 1 de Samuel capítulo 30, Davi está voltando e quando chega na cidade de Ziclague, ele percebe que as portas haviam sido queimadas, a família havia sido levada embora, os filhos levados cativo. E ele então diz que ele chorou, lamentou, mas diz que ele se reanimou no Senhor. Se reanimou no Senhor e se levantou e disse: Senhor, se eu for lutar e atrás, o Senhor vai me dar vitória. E Deus disse para ele: se você se levantar, se você for atrás, se você for à luta, eu vou te dar vitória. Eu preciso trazer à memória o que se perdeu. Eu preciso lembrar daquilo que me dá esperança.
Então eu preciso lembrar dos meus melhores dias. Dias em que a presença de Deus vinha com uma facilidade. Dias em que, ao entrar na igreja, você já sentia que os seus braços estavam arrepiando. Dias em que nós subíamos ao monte para orar, para buscar a face do nosso Deus e a glória de Deus caía. Dia em que nós íamos celebrar a ceia do Senhor e quando pegávamos o pão e pegávamos o cálice, as lágrimas já enchiam os nossos olhos. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso lembrar dos meus melhores dias, lembrar de quando passamos por uma situação e clamamos a Deus dizendo: Senhor, ajuda-nos a vencer este dia. Ajuda-nos a vencer essa situação e de repente Deus nos deu a provisão. Eu preciso lembrar dos meus melhores dias, eu preciso amar profundamente aquilo que se foi e desejar que aquilo volte novamente. Jesus sonhou em encontrar a minha vida e a sua, porque ele sonhava a cada dia com o relacionamento que ele tinha com Adão e Eva no jardim do Éden a cada viração do dia. Jesus lembra daqueles momentos que ele descia, andava com aquele casal, andava com aquela família e ele, quando ele perdeu aquilo, ele chora e ele vai amar profundamente. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho único. Ele desceu da sua glória porque ele amou profundamente aquilo que ele havia perdido por conta do pecado ter entrado no mundo. Ele amou, João 3,16 diz que ele amou profundamente aquilo que ele se perdeu. O desejo de ter o homem próximo a ele, o desejo de poder andar e caminhar com o homem, o desejo de dialogar com o homem. Jesus diz que ele amou profundamente. Amou profundamente aquilo que ele havia se perdido. Aquilo que ele havia perdido. Ele amou profundamente aquilo que ele tinha perdido, por isso que ele veio. Neemias amou profundamente a situação que estava com os seus irmãos, amigos, os parentes que estavam lá em Jerusalém. Por isso que ele sai da sua comodidade, por isso que ele sai da sua tranquilidade, por isso que ele vai sair do palácio e ele vai até Jerusalém, no momento de desconforto, numa situação de desconforto, mas ele vai para reconstruir, porque ele amou profundamente o seu próximo. Em tempos de pandemia, se eu quero reconstruir a minha identidade, se eu preciso realmente reconstruir a minha identidade, eu preciso saber que eu sou um cristão e eu não posso olhar para mim. Mais uma vez eu quero repetir que nós estamos lutando e batalhando contra o sistema deste mundo, o sistema de 2 Timóteo, capítulo 3, aonde diz que no final dos tempos os homens seriam amantes, adoradores de si mesmo, egoístas, avarentos, divisores, jactanciosos, amigos dos prazeres e não amigo de Deus. Nós estamos lutando contra esse espírito. Eu quero te convidar nessa manhã que nós precisamos amar profundamente o que se perdeu. Quantas pessoas têm morrido e não têm encontrado a Jesus ainda? Quantas pessoas que estão aí e que outras pessoas não dão valores, e nós precisamos dar valores, um valor devido a cada uma dessas pessoas e valorizar aquilo que é mais importante. Como pastor, a gente tem entendido que o grande investimento que a gente tem feito não é no prédio, não é na igreja, não é na construção do lugar, mas o que tem valor é as pessoas, porque é cesta básica, alimento para os necessitados, dar cobertor, dar sopa, porque essas pessoas sim estão passando por grande dificuldade. Foi interrompida todas as obras de
construção e reconstrução, porque nós vimos que as pessoas estavam precisando, o ser humano estava precisando. Então eu preciso me assemelhar a Jesus e a olhar para as pessoas e não para aquilo que é o físico, o prédio e aquilo que então vai ficar. Eu preciso trazer à memória aquilo que dá esperança. Aliás, uma das coisas que é interessante e que a gente vê também no Evangelho de Lucas, na parábola do filho pródigo, é que o filho saiu, mas o pai ficou na varanda esperando a cada dia a volta do seu filho. Ele tinha os seus trabalhadores, ele tinha o lugar para tocar, mas o olhar do pai era na volta daquele filho. E diz que quando ele avistou o filho de longe, ele saiu ao encontro do filho, porque o filho estava retornando, porque pessoas valem muito mais do que coisas. Tem muitas pessoas que estão valorizando demais as coisas e esquecendo de valorizar as pessoas. Tem muitas pessoas que estão se apegando a coisas e estão deixando as pessoas de lado. Como é triste para nós quando a gente começa a olhar, que ele não faz nada contra a criação, mas você, pessoas postando assim, ai, como é bom, é melhor ter um cachorro do que ter amigos. Quer dizer, cachorro que não tem espírito e que não vai para o inferno vale muito mais do que uma pessoa que tem alma e espírito e essa pode ir para o inferno. Porque perdeu-se o senso, perdeu-se então a visão. Nós precisamos, meus queridos irmãos, saber que pessoas têm um valor único, têm um valor único para Deus. A moeda do reino de Deus são vidas, a moeda do reino de Deus são pessoas. Por isso que está escrito em Apocalipse que naquele grande dia haverá uma multidão e multidão, povos, pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Não haverá templos, não haverá coisas. Queridos, por isso que naquele dia o julgamento, o tribunal de Cristo diz que nós seremos avaliados pelo nosso trabalho através do corpo de Cristo, através da igreja, não pela construção do templo. Não. Aquele dia seremos avaliados por aquilo que nós fizemos ao próximo, por aquilo que nós ajudamos pessoas. Lembra de Mateus 25, quando Jesus fala que ele vai separar todo mundo? Senhor, quando nós te demos pão, quando nós te demos água, quando nós fomos te visitar, quando vocês foram visitar a cada um desses meus pequeninos, pessoas. Fomos comprados com alto preço e preço de sangue. E o ser humano, aleluia, o ser humano tem o seu valor único. O ser humano tem para o Senhor um valor único. E ele pagou um alto preço por cada pessoa. Por isso que quando eu olho para cada pessoa, não posso olhar como uma mercadoria. Eu tenho que olhar para cada pessoa e tentar identificar o valor que essa pessoa tem, já que Jesus pagou um alto preço por ela. Por isso que eu não posso avaliar o meu irmão trazendo um simples julgamento por atitudes que toma. Eu tenho que olhar a alma desta pessoa e o valor que essa alma desta pessoa tem para Deus. Eu preciso amar profundamente o que se perdeu. E amar como Jesus ama, irmã Dina, é fazer o que Jesus fez. Ele deu a sua própria vida em resgate do ser humano, em resgate do homem. Ele trouxe de volta aquilo que ele havia se perdido. Mas ele não só amou profundamente, Neemias não amou só profundamente, mas Neemias também diz que ele pagou o preço. Se eu quero trazer de volta o que perdeu, e se eu quero resgatar aquilo novamente, eu preciso pagar o preço. Neemias recebeu as más notícias, só que ele não permaneceu prostrado. Diz o texto aqui que ele orou e jejuou perante o Deus dos céus. Resgatar a minha identidade é saber
que é aquilo que Tiago diz, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Resgatar a minha identidade é aquilo que Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, dizendo de revestimento da armadura de Deus. Resgatar a minha identidade é lembrar daquilo que o apóstolo Paulo vai ensinar também aos coríntios, dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas que elas são poderosas em Deus para desfazer sofismas e fortalezas. Então, jejuou, orou e buscou ao Senhor. Jejuou, orou para ver o que Deus tinha para a vida dele. Eu preciso aprender a pagar o preço. Jesus pagou um alto preço. Jesus veio porque ele tinha uma visão de futuro, porque ele enxergava lá na frente, porque ele chegava em 2020, num dia 28 de julho, numa manhã preciosa como essa, ele orava e percebia que nós estaríamos reunidos neste momento para ouvir lives como essa. Ele proporcionou a pandemia para que você e eu pudéssemos ouvir essas pessoas maravilhosas que nós temos ouvido aqui. Mensagens que vão trazer para nós uma imunidade psicológica, emocional e espiritual e vão nos levantar para nos colocar para cima. Vão nos levantar para nos colocar no alto. E que vão nos levantar para ampliar a nossa visão, nosso poder de escolha, nosso poder de decisão. Eu preciso então saber que eu preciso, dentro dessa identidade, pagar o preço. Oração e jejum. Nós queremos coisas grandes do Senhor, queremos experimentar coisas grandes do Senhor, só que nós precisamos aí restaurar a nossa identidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, não é na tua força, não é na minha força, não é do teu jeito e nem é do meu jeito, mas sim do jeito maravilhoso de Jesus Cristo. Uma geração como a nossa, que nós temos tudo, em alimento a valer. Querido, como é difícil para nós jejuarmos. Como é difícil para nós tirarmos alguma coisa. Como é difícil para nós tirarmos a nossa rotina. Restaurar a identidade é abrir mão de algumas coisas. Para mim, restaurar a identidade, eu preciso saber que existe algo que é precioso demais. Como é bom ter uma identidade, saber que somos pequenos Cristos. Neemias diz que ele lamentou, chorou, esteve jejuando e orando por alguns dias, se levantou, foi para a ação, estabeleceu metas, estabeleceu propósito, porque ele entendeu que ele era o Salvador para aquele momento. Quem é? Eu não posso chegar em todos os lugares, você não pode chegar em todos os lugares, mas aonde eu estou, sim. Nisso daí eu posso chegar. Neste lugar eu posso chegar. Aqui em Tatuí eu estou perto. Então essa turma está perto de mim. Cada um está dentro da sua realidade, dentro do seu lugar. Nós precisamos pagar também um preço. Se eu preciso amar o que se perdeu, eu preciso pagar o preço para que haja essa restauração. E terceiro, eu preciso vencer. E talvez seja o estágio mais difícil. Eu preciso vencer as zombarias e as traições. Neemias, capítulo de número 4. Ele vai dizer assim: tendo Sanbalate ouvido que nós estávamos edificando um muro, ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus. E então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus zombaria? Permitirá isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Diz que Neemias orou, ele não respondeu brigando, nem xingando,
nem falando palavrão, nem mandando catar coquinho. Diz que ele foi falar com quem poderia resolver, e ele vai falar com Deus. Ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a nossa cabeça, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, e na presença dos que edificavam. Então, querido, primeira coisa que eles vão fazer, eles vão zombar de Neemias. O que fazem esses fracos cristãos? O que faz esse pequeno pastor de Juliaca? O que faz essa família? Por acaso vão construir alguma coisa aí? Por acaso vão construir? E se construírem, se fizerem alguma coisa, vai ser como sopro. Uma raposa passando vai derrubar os muros. Eles querem zombar, ridicularizar. E vão fazer mesmo. Não, agora eu vou orar mais. Vai acontecer isso dentro da família. Dentro da família, e eles vão poder dizer isso. Vão falar assim: ei, ficou louco agora? Habitolado? Tá doido? Tá doido? Agora pirou. Tá jejuando por quê? E para quê? Diz que eles veio a zombaria. E como é difícil não responder dentro de um contexto que nós estamos. E às vezes nós também, dentro do contexto que nós estamos mais olhando para aquilo que as pessoas estão falando e esquecemos de olhar para aquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Nós damos mais ouvido para as fake news do inferno do que para as boas notícias do céu. As boas notícias do céu é que nós temos um grande valor e foi pago por nós um preço de sangue. Satanás fica louco porque ele sabe que o Senhor pagou por nós um preço de sangue. E Satanás olha e fala assim: que valor que tem esse ser humano? Que valor que tem essa pessoa ao ponto dele sofrer tudo isso e de passar tudo isso que ele passou? Que valor que ele tem? É louco, ele não sabe o valor que nós temos. Só Deus sabe o valor que tem. Só um pai que diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, sabe o valor que tem o ser humano, o valor de cada alma dessa. Olha que coisa linda, queridos. Que coisa maravilhosa. E é interessante que quando Jesus está na cruz, aliás, quando ele começa todo o processo dele, vocês lembram bem, os guardas vão zombar dele, vai dizer: quem te bateu? Vão cuspir nele. Jesus vence a zombaria. Jesus vence a traição de Judas. Neemias venceu a zombaria de Sambalá. Venceu a traição dos nobres que não quiseram trabalhar no momento da edificação. Nós vamos ver que José venceu a traição da esposa de Potifar, dos seus irmãos. Olha só, os irmãos que fizeram chacota do sonho de José, riram de Neemias, e lá na cruz também vão dar risada de Jesus, vão falar assim: se você querendo roubar a identidade de Jesus, se você é verdadeiramente o Filho de Deus, desce daí. Ei, eles querem roubar a nossa identidade. Somos filhos de Deus, somos pequenos cristos, e eles vão querer roubar a nossa identidade. Essa é a hora de se manter firme e de se manter forte. Essa é a hora de se manter de pé. Eu preciso me fortalecer no Senhor e saber que a obra que Ele está fazendo na nossa vida é Ele quem está fazendo. Pastor Pedro Mendes disse assim, que Deus vai fazer a obra dele apesar de nós. Ele vai usar pessoas como eu e pessoas também como você. Quem quer reconstruir a sua identidade precisa estar disposto a vencer as zombarias e a vencer também
as suas traições. Sempre vai haver oposição. E sempre Satanás vai querer nos confundir. Sempre ele vai querer nos desanimar. Mas nós estamos em café com coragem. Nós estamos com a fé e a coragem avançando para um novo normal nosso. Se nós líamos um pouco a Bíblia, agora nós vamos para um novo normal. O novo normal é orar mais, é ler mais a Bíblia, é saber quem eu sou, é ser curado nos momentos de psicanálise aqui, é ser curado na minha estima, é entender o processo de Deus na minha vida e na minha história, e eu caminhar rumo na direção de uma grande conquista que o Senhor Jesus Cristo já estabeleceu lá na cruz do Calvário para a nossa vida. Eu preciso amar profundamente o que eu perdi. Eu preciso pagar o preço e eu preciso estar disposto para a zombaria e para a traição. Tudo isso se eu permitir que o Senhor reconstrua a minha identidade. E eu quero encerrar perguntando para você, quem você é nesta manhã? Filhos de Deus e Cordeiros de Deus. Quem você é nesta manhã? Eu sou um daqueles que o Senhor amou profundamente e pagou um alto preço pela minha vida. Ele está à nossa frente. Ele quer reconstruir essa igreja. Por isso que ele trouxe esse momento de pandemia. Por isso que ele idealizou tantas lives maravilhosas aí que a gente tem ouvido ao longo deste tempo. Não apenas aqui no Café com Coragem. O Café com Coragem tem um objetivo, mas tem tantas outras lives aí. O Senhor tem um propósito maior para a nossa vida. Agora chegou a hora de nós sairmos da cidadela de Suzã. Agora chegou a hora de nós sairmos do nosso castelo. Como disse Isaías, né? No ano em que morreu a minha comodidade, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Depois da pandemia vem um tempo de conquista e um tempo de sobrenatural para a nossa vida. Depois da pandemia vem um novo momento e um novo tempo. E o Senhor quer nos chamar para fazer parte dessa história. E Ele tem um propósito na tua vida, querido. Você está ouvindo este momento, Deus tem um propósito na tua vida. Eu vou repetir de novo, Deus tem um propósito na tua vida. Ele te ama e Ele tem um propósito na tua vida. Ele te chamou da maneira como você estava, porque Ele quer transformar a tua vida e te fazer um pequeno Cristo, para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo. Fique com essa palavra neste café com coragem nesta manhã. Que a tua fé e a tua coragem possa te impulsionar a novas conquistas. O pessoal fala de um novo normal aí. Para mim, um novo normal já é velho, porque está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Nós não podemos fazer menos do que aquilo. Terminando, mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar isso. Eu não sei se os irmãos aqui já cansaram de ouvir falar ou não, mas eu gosto sempre de lembrar da pastora Neide Costa, né? Quando foram falar para ela, você vai para o Peru, você vai morrer lá. E ela falou assim, olha, o que eu posso fazer? Se eu tenho só um ano de vida que eu quero ser encontrada trabalhando para Ele. Ele deu a vida dele por mim, então eu não posso fazer menos do que isso. Quem está aqui desde o começo lembra quando eu falei também do nosso amigo do Mohammed. Mohammed disse assim, eu já morri. Então, o mínimo que a gente pode fazer é cuidar daquilo que Jesus cuidou, amar aquilo que Jesus amou, valorizar aquilo que Jesus valorizou. E eu falo para você, Jesus valorizou demais a sua vida, então valorize a sua vida. Jesus valorizou demais o próximo, então valorize demais também o próximo. E assim estaremos obedecendo a ordem de Cristo. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus abençoe demais a tua vida e mais uma vez eu te agradeço por cada manhã nós podemos estar aqui juntos, desfrutando desse momento de café com coragem.
que nos chama a uma responsabilidade, sim, mas que mostra que essa responsabilidade veio porque uma pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo amou a nossa vida e se entregou por nós e morreu em nosso lugar. Que Deus te fortaleça nesse dia de hoje, nessa terça-feira, dia 28, que seja uma semana poderosa de Deus na tua vida, que seja uma semana gloriosa do Senhor na tua história, que possamos juntos reescrever a história da igreja, ressignificar a nossa vida e reconstruir a nossa identidade. Não somos um qualquer, somos alguém pelo qual o Senhor pagou um alto preço e é por isso que nós estamos aqui neste momento como igreja. Que Deus te abençoe demais a tua vida. E eu quero, antes de nós fazermos oração, eu quero pedir que você esteja orando. Nós estamos dançando aqui, meus queridos irmãos, agora um momento de oração. Tenho conversado com o pastor Wilson, conversado com outros pastores, porque nós vamos trazer, estamos já elaborando todo um cronograma para nós trazermos o empoderamento da família, empoderando as famílias. Vocês lembram na fala do pastor Wilson? Aquilo foi gerado aqui no nosso programa Café Coragem, depois nós conversamos com outras pessoas e tomou uma proporção tão maravilhosa que nós só podemos entender que o caminho que o Senhor quer para a igreja é esse empoderamento da família. Eu quero pedir que você nos separe um momento de oração, para que você possa orar, para que o Senhor possa empoderar a família. E empoderando a família, Ele vai estar se fortalecendo. Então vamos orar por isso. Vamos orar aqui pelo Milton também, Maria Dalva. Vamos estar orando por esses queridos aí. Que o Senhor possa conceder saúde a essa família. E nós estamos acertando para conversando com o pastor Wilson, conversando com outro psicólogo, para nós fazermos isso numa segunda-feira à noite, onde com certeza dá para um número maior de pessoas participar. Uma segunda-feira, como não tem culto na maioria das igrejas e tal. Então eu quero te ajudar para que possamos gerar no reino do Espírito mensagens que venham nos edificar. Talvez você está entrando aqui e não assistiu ainda a mensagem do pastor Wilson Guimarães, está lá no canal no YouTube, lá você pode entrar lá, assista essa mensagem. Ele trouxe uma ideia e essa ideia ganhou uma grande repercussão e hoje nós estamos aí dividindo com vários pastores para que a gente possa colocar isso em prática. Então a oração é: Senhor, dê palavras que vão edificar e empoderar as famílias. Aliás, nasceu aqui no livro de Neemias, quando ele leu o texto de Neemias, onde diz que ele colocou famílias para que cada família pudesse edificar a parte do muro. Então, nos ajude em oração. Nos ajude neste projeto. A gente vai espalhar isso para vários amigos, já temos espalhado isso para vários amigos, para várias igrejas, para que juntos a gente possa fazer um grande momento de oração, para que venha uma palavra do céu. E assim que a gente já tiver uma data, nós vamos passar essa data para todos. Eu tenho certeza que vai ser um grande momento de bênção. Você vai convocar as famílias, nós vamos convocar as famílias e vai ser bom demais da conta. E não pode perder de jeito nenhum, Janaína. Não pode perder de jeito nenhum. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos e sobre cada família que participou aqui nesta manhã do Café com Coragem. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre essas famílias que a Sônia apresentou neste momento. Que o Senhor possa entrar com saúde sobre cada um deles. Senhor, eu quero pedir a tua bênção também, meu Deus, sobre cada lar e cada família representada aqui, sobre esse nosso projeto, Senhor, de empoderamento da família. Traga mensagens do céu, nos dá a tua direção, nos dá o seu discernimento e o seu direcionamento também, para que o teu nome seja glorificado. Que esta nação, que este povo, Senhor, que a América do Sul, que a Europa, Senhor, que
todo o mundo, Senhor, que todo o planeta infectado por esse vírus possa receber da sua glória, se cumpra aquilo que o Senhor disse ao profeta Abacuque, tão certo como as águas cobrem o mar, que a tua glória, Senhor, invada o mundo, Senhor, levando a este último grande momento de avivamento da história. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos no Senhor. Nos abençoe, abençoe todo o Teu povo, Senhor, abençoe cada família que hoje chora por ter perdido alguém nessa luta e nessa batalha, mas fortalece, Senhor, esta família para continuar, Deus, a implantação do Teu reino aqui na terra, para que naquele grande dia possamos ter um grande encontro e o Teu nome ser glorificado. Só temos a Ti agradecer, no maravilhoso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos irmãos. Um ótimo dia para a tua vida. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através de cada um de nós. Nos ajude nesse projeto de oração. Já coloquei isso lá na página no Facebook, já foi colocado lá no Instagram, nos stories aí da vida, no Twitter. Vamos expandir esse projeto aí para que mais pessoas possam estar orando. E eu tenho certeza que aquele dia vai marcar muito, muito, muito a nossa história. Falar já com o pastor da Ângela, pastor muito querido, acho que é o Beri, né? Eu mandar para ele já também, para que ele possa colocar a igreja em oração, mandar para os pastores amigos, para as igrejas queridas aí, para que juntos possamos vencer esse dia mal. Bendiciones os irmãos do Peru, de Juliaca e Arequipa, que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço, dizendo em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas, todas as ferramentas que nós precisamos para realizar a sua obra. Um dia cheio de bênção, um dia de vitória. Beijo no teu coração. Amanhã, pastor Samuel Targino, às 10 horas, vai ser tremendo. E eu espero você aqui em mais um